Não sei quantos de vocês gostam da arte da interpretação. Eu ainda não conhecia aqui na nossa igreja aqueles que têm esse talento de interpretar algum papel, seja fazendo isso num teatro comunitário, amador, ou mesmo profissionalmente, ou até na cantata de Natal ou de Páscoa aqui da igreja. Mas alguns têm essa virtude, eu acho muito interessante, eu nunca tive esse talento. Quando nós pensamos na interpretação, mais especificamente no cinema, ou até em séries de TV, algumas interpretações são muito marcantes, alguns papéis se destacam muito. Talvez se eu perguntar aqui, quantos de vocês conhecem Hugh Laurie? Vocês conhecem? E David Prowse. Eu também não sei se a minha pronúncia é a melhor, né? Andy Serkis. Eu nunca tinha ouvido falar nesses nomes. Mas se eu disser para você, se você conhece o Dr. House, talvez você conheça. Esse é o Hugh Laurie. O Darth Vader, o Sméagol, do Senhor dos Anéis. São papéis muito marcantes e que cresceram muito além do que o próprio ator que os interpretou. Esses papéis tiveram muito mais destaque. Agora a gente nem lembra o nome das pessoas, mas a gente lembra dos personagens, das personagens que foram vividas. Em nossas vidas há uma certa similaridade com isso. Não vivemos para interpretar papéis, eu espero que isso não seja uma característica de ninguém aqui, a interpretação de papéis na vida, mas nós desempenhamos funções e algumas às vezes se tornam mais marcantes na nossa vida do que outras. Quais funções você tem na vida e quais delas têm te tornado mais conhecido? Pode ser que você não saiba meu nome, mas você sabe que eu sou o pastor. Como você é conhecido? O gerente, o professor, o advogado. Muitos papéis que nós temos que desempenhar na vida e que às vezes são muito mais marcantes. A maioria de nós tem ou terá uma função que para mim é a das mais marcantes que pode existir na nossa vida. Nós somos ou seremos, ou fomos e talvez podemos ser de novo, maridos ou esposas. Esse é o papel mais marcante que um cristão pode desempenhar. Esse papel ele não deve ser interpretado, mas ele deve ser vivido, e vivido profundamente, a ponto de se tornar tão importante que você não é mais conhecido simplesmente por quem você é, mas conhecido também por essa função que você desempenha. Eu sei que desde 2007 eu não sou mais simplesmente Samuel, eu sou Samuel da Fabíola. Porque o meu papel de marido, ele precisa ser marcante. As pessoas não podem mais olhar para mim e me identificarem a parte da Fabíola. E com ela também. Assim nós devemos ser todos maridos e esposas. Para isso também devem se preparar todos aqueles solteiros. Afinal de contas, a plenitude do Espírito Santo que nós vimos na semana passada, ela manifesta-se também no lar cristão. E através de submissão. Submissão em que cada um desempenha o seu respectivo papel, mas isso dentro dos padrões divinos, como um reflexo de Cristo e da sua igreja. Vejamos um pouco mais, então, desses papéis, a partir da palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 5. Efésios 5, a partir do versículo 21. Diz o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo.
Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Na semana passada, então, terminamos com o versículo 21, o mesmo que usamos para começar hoje. Que nós vimos que sujeição mútua é uma característica de quem é controlado pelo Espírito Santo de Deus, de quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Nós vimos isso na semana passada e vemos que agora o apóstolo ele vai dividir isso em ações específicas que nós podemos ter, em papéis específicos que como cristãos nós desempenhamos na sociedade. Somente crescendo no Espírito é que é possível se colocar em submissão, se colocar em sujeição, se colocar sob o outro, subordinado ao outro. Dessa forma, o apóstolo, a partir desse versículo 22 até o início do capítulo 6, ele aborda 3 áreas em que um cristão deve demonstrar sua sujeição. No casamento, entre pais e filhos e no trabalho. Há implicações para esses 3 tipos de relacionamento, pois esses são os principais relacionamentos que como cristãos vamos estar expostos. E assim nós podemos demonstrar ou não se somos controlados pelo Espírito Santo de Deus ou não. 3 laboratórios que vão deixar muito claro, vão nos dar oportunidades de viver em submissão e vão deixar muito claro se estamos sendo controlados pelo Espírito Santo de Deus ou não. Talvez essas 3 áreas falem diretamente com você. Pode ser que você seja marido ou esposa atualmente. Talvez você tenha filhos ou ainda tenha pais vivos, então por isso é atuante como filho. Pode ser ainda que você trabalhe sendo empregado de alguém ou mesmo é um empresário e tem empregados sob o seu comando. Então eu creio que essas 3 áreas terão muito para te ensinar e vão falar diretamente ao seu coração. Mas, por outro lado, pode ser que você seja viúvo, divorciado, sem nenhuma perspectiva de viver um novo casamento. Mesmo solteiro, sua solteirice se estendeu por tantos anos, mais às vezes até do que você planejava. Você não tenha hoje, talvez até nem pretensões de se casar. Talvez você mesmo casado nunca teve filhos. Isso pode ser que seja um trauma para você. A impossibilidade de ter filhos. Talvez você já perdeu seus pais e não vive mais a relação pai e filho. Talvez ainda você esteja aposentado ou desempregado, sem nenhuma relação profissional. Talvez você seja um profissional totalmente autônomo e não vive diretamente relações patrão-empregado. Ainda assim, eu quero te encorajar que a palavra de Deus terá lições para você, não só hoje, como nos próximos versículos que estudaremos em outras semanas. Que você se lembre que sujeição, não somente nessas 3 áreas. Talvez o apóstolo inspirado por Deus escolheu essas 3 áreas porque abrange a maioria das pessoas. Mas a sujeição é característica da pessoa que é controlada pelo Espírito Santo de Deus. E Deus vai aplicar isso em outra área mais específica da sua vida. Ainda que questões pontuais suas, específicas, não sejam tratadas aqui, o desafio é que você possa viver a sujeição em outros relacionamentos. A sujeição com o governo, por exemplo. Sujeição com amigos, com conhecidos, com vizinhos. Mostrando assim quem controla a sua vida. E podendo levar a luz do Senhor em todas as relações em que você estiver envolvido. Ainda que não seja uma relação marido-esposa, ainda que não seja uma relação pai e filho, ainda que não seja uma relação patrão-empregado. Mas que as suas relações sejam profundas e intensas, a ponto de você demonstrar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Voltando então ao nosso texto, ao texto específico que nós lemos nessa noite, nós devemos lembrar que o apóstolo ele estava delineando padrões para uma nova sociedade de Deus. Lembra que nós vimos isso? O capítulo 3 diz que é uma nova sociedade de Deus. 2 adjetivos se destacam quando nós pensamos nesses padrões, e já falamos bastante deles aqui em outras semanas. Unidade e pureza. Unidade e pureza são 2 características essenciais nessa nova sociedade de Deus, que é a igreja. A igreja é conclamada para ser vista como uma só, um só corpo. E assim sendo, seu comportamento deve estar destacado, porque ele é puro,
ele é diferente, ele é acima da média, ele é totalmente distinto do padrão do mundo, das pessoas que não conhecem a Deus, das pessoas que estão distantes de Deus. Quando pensamos em sociedade, ainda que em nossos dias alguns tentem defender o contrário, a unidade básica da sociedade é a família. A família é a unidade básica da nossa sociedade. Quer alguns gostem ou não, ainda inclusive na nossa Constituição, o nosso país é dito que é formado por famílias. Eu concordo que podem existir diversos tipos de núcleos familiares. Tem muitos. Há uma grande variedade. Muitas circunstâncias na vida, muitas talvez escolhas, mas talvez coisas que fugiram do seu controle, levaram a você viver um núcleo familiar agora que talvez seja um pouco diferente. Mas no centro da família está e sempre deve estar o casal. O casal foi o primeiro núcleo que Deus criou. O casal recebeu de Deus o poder de gerar novas famílias. Ainda que você não tenha um relacionamento bom, talvez, ainda que você possa ter tido um pai ausente, ou nem saber quem é o seu pai. Todo mundo nasceu a partir de um casal, de um homem e de uma mulher. O centro da família, a unidade básica da família, é o casal. Se cremos que a família é a unidade básica da sociedade, o casal é a unidade básica da família. É sabido também por muitos dos irmãos que o movimento puritano dos séculos XVI até XVIII muito me influencia muito a minha vida cristã. Esses cristãos, eles, dentre os acertos que eles tiveram, obviamente, tiveram muitos erros também, mas dentre os acertos que eles tiveram, eles apostavam muito na família. Eles sabiam e criam e viviam como a família, unidade básica da sociedade, como o casal, a unidade básica da família. Esses cristãos encaravam também a unidade e a pureza como adjetivos muito importantes que deveriam descrevê-los e deveriam ser desejáveis e buscavam intensamente unidade e pureza. Apesar dos erros que todo pecador infelizmente comete, e os puritanos ingleses e norte-americanos não foram diferentes, eles foram pessoas que viveram muito próximo o ideal de vida cristã que a Bíblia nos ensina. Eu digo isso porque eu queria citar o que um puritano disse a respeito do casamento. Não há sociedade mais próxima, mais inteira, mais necessária, mais gentil, mais agradável, mais confortável, mais constante, mais contínua do que a sociedade entre um homem e uma mulher. A principal raiz, fonte e padrão de todas as sociedades. Ele não está dizendo aqui de um comércio que tem um sócio e uma sócia. Ele não está dizendo aqui de uma amizade. Ele está dizendo aqui, dentro do contexto, de um casamento. Não há sociedade mais próxima, mais intimidade, mais inteira, que tem todo o que é necessário, mais necessária para ser a base da própria sociedade, do mundo. Gentil, agradável, confortável, constante e contínua, que a sociedade entre um homem e uma mulher no casamento. Se estamos pensando, então, na nova sociedade de Deus, é impossível considerá-la sem considerar os padrões divinos para a relação entre marido e esposa. Então, assim, eu peço que você me acompanhe vendo os dois papéis marcantes que marido e esposa, homem e mulher, devem desempenhar na família cristã. As exigências de cada papel, as exigências do papel do marido, do papel da esposa, nessa relação de sujeição que é o casamento cristão, que deve ser o casamento cristão. Então não esqueça dessas palavras: unidade, pureza e sujeição. Em primeiro lugar, então, vejamos o papel da mulher. O papel da mulher pode ser resumido como esposa submissa. Falar de submissão da esposa para o seu marido tem se tornado um tema cada vez mais difícil de ser abordado. Um tema cada vez mais tabu, mais delicado. Nós vivemos, especialmente desde o início do século passado, dias de muitas conquistas para as mulheres. Eu creio que muitas conquistas foram justas. Se a gente pensar, pouco tempo atrás, na história, mulheres não tinham nenhum acesso ao mercado de trabalho, ou pouco. Ou quando tinham, em condições muito diferentes. Talvez coisas assim ainda, em alguns ambientes, prevaleçam e permaneçam. Mulheres não tinham condições de estudar, não podiam ir para a universidade, até pouco tempo atrás.
as mulheres não tinham voz social, nem mesmo direito a voto. Mulher não era considerada cidadã, porque só tem direito a votar o cidadão. Era considerado uma pessoa de segunda categoria. Por séculos, a mulher viveu em diversos contextos. E ainda vive em alguns contextos muito distante, não do que conquistamos hoje, mas muito distante do que a Bíblia diz. Como, por exemplo, em Provérbios 31. Hoje é muito fácil, né, imaginar algumas mulheres parecidas com a mulher descrita em Provérbios 31. Mas pouco tempo atrás era impossível. Uma mulher que tem jornada dupla, uma mulher que cuida da sua casa, que trabalha, que faz negócios. Muito distante do exemplo de outras mulheres bíblicas. Mas, na onda dessas conquistas, infelizmente, o discurso de igualdade funcional, ele prevalece. A igualdade funcional não é verdade quando temos como parâmetro a palavra de Deus. Esse discurso igualitário tem, na verdade, muitas vezes sobrecarregado mulheres, impelindo mulheres a viver um padrão para o qual elas não foram projetadas por Deus. A igualdade funcional não existe, ainda que haja uma igualdade essencial. Não podemos esquecer que existe uma ordem instituída por Deus para reger a sua criação. Isso não é só no casamento, isso não é só na família. Em vários ambientes nós vemos que Deus é um Deus de ordem e maneiras em que essa ordem deve ser vivida. Por exemplo, na igreja. A igreja tem uma liderança estabelecida por Deus. Como pastor, eu não sou essencialmente melhor do que nenhum dos irmãos salvos pelo Cordeiro, regenerados pelo lavar do sangue de Cristo, habitação do Espírito Santo de Deus. Essencialmente, todos que tiveram essa experiência são iguais. Mas sobre mim pesa a responsabilidade do pastoreio. Hebreus 13 deixa isso claro, que eu preciso prestar contas. Então eu tenho uma responsabilidade, mas isso não me faz essencialmente melhor do que os irmãos. Ocorre isso também em outras relações. Por exemplo, nas relações entre as diversas criações de Deus. Ao ser humano foi dada a ordem de dominar sobre todos os outros seres. Essa ordem não foi dada ao cachorro, essa ordem não foi dada ao leão, ainda que ele seja chamado de o rei da selva. O domínio sobre toda a criação, sobre todo o planeta, foi dado para os seres humanos. Ainda que neste caso realmente não haja uma igualdade essencial, por mais que você ame o seu pet, ele não é tão digno de valor quanto qualquer outro ser humano. Eu acho que você deve cuidar dele, se você se dispôs a ter, que faça bem feito. Eu sou totalmente contra maus tratos, mas às vezes nós estamos nos relacionando com animais como se eles tivessem essencialmente mais valor do que o nosso próximo. E me doeu ontem, quando eu presenciei, depois de quase 1 ano e meio em Extremo, uma cena que eu nunca tinha visto. Um morador de rua tentando comprar alguma coisa no supermercado e sendo enxotado. Eu nunca vi isso com um cachorro aqui na cidade. Pelo contrário, se você no Facebook tem o Boca no Trombone, você vai ver como tratar mal um animal aqui na cidade, você vai ficar conhecido. Vai ser divulgado aí por toda a cidade. Todas as relações que Deus criou, Ele colocou ordens, Ele colocou hierarquias. Em algumas, como da relação do ser humano com os demais seres criados, existe uma superioridade essencial, porque somente o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro animal experimentou isso. Mas em outras não há diferença essencial, e ainda assim Deus colocou uma ordem. Esses dois exemplos nos ajudam a perceber como é o jeito de Deus agir, como é para quem gosta de latim, como é o modus operandi de Deus, como Deus faz. Na família, então, também há uma ordem instituída. O marido é o cabeça do lar, não deve fugir dessa função de cabeça. Devemos estar atentos para que a comparação que é feita com Jesus Cristo no versículo 23 não extrapole os limites de uma comparação. Nenhum marido vai se tornar Jesus Cristo. Então há limites nessa comparação. O limite da comparação é assim como Cristo se entregou pela sua igreja. O marido deve se entregar pela sua esposa e pela sua família. É óbvio que Jesus tem muito mais poder sobre a igreja do que o marido. Tem
poder sobre a sua mulher e sobre sua família. Jesus é o salvador da igreja. Jesus comprou com o seu próprio sangue a igreja. Com o seu próprio sangue, Cristo adquiriu o direito de ser feito líder sobre toda a igreja. O marido não foi tão longe assim. Eu creio que não há ninguém aqui, isso eu posso afirmar com certeza, que morreu pela sua esposa. Há alguém aqui? O marido não é o salvador da esposa. O homem foi feito líder por uma determinação divina. E não por ter feito algo excepcional, que tenha dado a ele o direito e poder sobre a sua esposa e sobre a sua família. Dessa forma, então, pesa sobre os homens uma responsabilidade que foi dada por Deus. Cabe às mulheres, então, serem sujeitas, submissas aos seus maridos, como na igreja, ou como a igreja deve estar sujeita, submissa a Cristo. Eu creio que ninguém aqui, pelo que eu conheço dos irmãos, em sã consciência, questionaria que nós, como igreja, devemos ser submissos a Cristo. Mas, às vezes, alguns têm questionado como que a esposa deve ser submissa ao marido. Mas a mesma palavra de Deus que diz que a igreja deve ser submissa a Cristo, diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Nesse momento, então, eu creio ser necessário definirmos muito bem o que é submissão. Eu creio que a melhor maneira de começarmos isso é dizendo o que a submissão não significa, antes mesmo de dizer o que ela significa. Em primeiro lugar, submissão não é exclusividade da mulher. O próprio versículo 21, que foi o primeiro que nós lemos nessa noite, já deixa isso claro. Sujeição ou submissão é responsabilidade de todos. E cada ambiente traz uma responsabilidade com relação a essa postura. Por exemplo, todos devem ser submissos a Deus. Tiago 4,7, Hebreus 12,9 vão dizer isso. Todo cristão tem que estar submisso a Deus. Todo cidadão deve ser submisso ao governo. Romanos 13,1 vai dizer isso. Tito 3,1 também. Mais ainda do que simplesmente estar submisso ao governo, todos devem estar submissos às instituições que foram feitas. Por exemplo, alunos devem estar submissos aos seus professores, diretores. Cidadãos devem estar submissos à autoridade policial. Sócios de um clube devem estar submissos à liderança daquele clube. Todas as instituições trazem uma liderança, uma ordem. Então, você deve estar submisso em diferentes ambientes. Todo empregado deve estar submisso. Todo filho deve estar submisso aos seus pais. Nós veremos isso na continuação dessa mesma carta. Então, em diferentes contextos, diferentes tipos de submissão são esperadas. Submissão não é uma exclusividade da mulher. Submissão também não significa inferioridade, como eu já falei um pouco aqui nessa noite. Homens e mulheres são essencialmente iguais. Por que são essencialmente iguais? Porque tanto homem quanto mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E é isso que dá dignidade para homem e mulher. E ponto, não precisamos de mais nada. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso nos torna diferentes de todo o restante da criação. E isso nos dá dignidade. A dignidade humana não está associada ao sexo, está associada ao Criador. Não está associada com que sexo você nasceu, mas quem te fez. A igualdade, ela não é essencial, ela é essencial, mas ela não é igualdade funcional. Existem funções diferentes. Daqui 2 semanas, na EBD, vamos falar da Trindade. É muito interessante isso, como Deus, o único Deus que é trino e que é igual. O Pai é tanto Deus quanto o Filho, que é tanto Deus quanto o Espírito Santo. Mas eles têm funções diferentes. E nessa mesma carta, quando estudamos o começo dela, principalmente o segundo parágrafo ali, a segunda mensagem que nós tivemos aqui em Efésios 1, deixa muito claro isso. O Pai escolhe, o Filho salva e o Espírito sela. Funções diferentes de um Deus em 3 pessoas que é igual. Nós nunca podemos confundir essência e função. Talvez, socialmente, um gari não tenha uma função tão respeitada e tão desejada como a de um médico. É difícil você ver alguém dizendo: o sonho da minha vida é ser gari. Eu estou me preparando, eu vou me estudar para o concurso, eu treino. Desde a infância eu pedi que minha mãe comprasse uma vassoura para mim, e eu treino porque eu quero ser gari. Não é algo desejável. Socialmente, nós vemos a função de gari um pouco menor.
que é a de um médico, um engenheiro, um advogado, algumas outras funções. Mas um gari não é menos pessoa por causa da função que ele desempenha, por causa do emprego que ele tem. Ele não é menos pessoa do que um médico. Ninguém tem o direito de menosprezar o gari que limpa a sua rua. Pelo contrário, você deveria ter orgulho de alguém fazendo algo que você não queria fazer. Eu não queria fazer. E eu me orgulho da moça que varre a minha rua, porque ela leva alegria para a rua. Ela faz isso cantando, faça chuva ou faça sol. Aquela moça eu preciso conhecê-la pessoalmente um dia. Ela faz isso com amor. Ela desempenha muito bem o seu papel. Eu não tenho o direito e não posso ensinar os meus filhos a dizer aquela pessoa é menor. Não, talvez socialmente ela tenha uma função menos desejada. Mas ela essencialmente é tão cidadão, tão pessoa quanto qualquer outro. Homens e mulheres foram intencionalmente criados de forma a se complementarem. É isso que diz Gênesis 2:18. O homem precisa de alguém que lhe complemente. Por isso, homens e mulheres recebem orientações diferentes, responsabilidades diferentes, funções diferentes. São feitos de forma diferente. Agora, o engano do pecado em nossos dias tenta criar homens e mulheres como se fossem iguais. E daí os meninos crescem e têm dificuldades de assumir o seu papel de marido, porque foram criados de uma maneira frágil, vamos dizer assim. Mulheres têm dificuldades de ser submissas e desempenhar o seu papel de esposa, porque foram criadas com a máxima, homem nenhum manda em mim. Ainda que homens e mulheres sejam um só em Cristo, como nos ensina Gálatas 3:28, eles têm funções diferentes. E submissão não é inferioridade. Submissão também não é de todas as mulheres para todos os homens. Isso precisa ficar claro. Versículo 22 deixa isso bem claro. A submissão é esperada da mulher ao seu próprio marido, não a todos os homens. O texto paralelo a esse, de Colossenses 3:18, diz o mesmo. Quando Paulo exorta as mulheres em Tito 2, as mais velhas, que ensinem as mais novas, ele inclui esse ensino. Ensinem que elas possam ser submissas aos seus maridos, aos seus próprios maridos. Ainda que seu marido não seja cristão, a mulher deve ser submissa para ganhá-lo por meio de seu procedimento. É isso que nos ensina o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3:1. A submissão, então, não é de todas as mulheres para todos os homens. E um quarto ponto que eu queria considerar é que submissão não é autonomia masculina. Dizer que a mulher deve ser submissa ao seu marido não dá a esse marido carta branca para que ele possa agir como quiser, para que ele possa fazer o que quiser, sem ouvir opiniões, sem consultar o outro membro da sua família. Afinal de contas, seria uma tolice fazer isso, porque Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Por que Deus disse isso? Porque sozinho o homem não é suficiente. Ele precisa da mulher que tem características diferentes da dele para que o complemente. O Criador sabia disso, deixou isso muito claro em Gênesis 2. Mas às vezes os homens não percebem isso. E usam da submissão e empurram goela abaixo um versículo como esse que nós lemos nessa noite, para que as suas mulheres estejam simplesmente caladas. Homens que não permitem que a mulher compre um pão sem consultá-lo antes. Mas trocam de carro sem a mulher saber. Submissão feminina não é autonomia para os maridos fazerem o que quiserem, da maneira que quiserem. Dito então o que não é submissão, o que não é esperado da submissão, nós já compreendemos, um pouco do que ela é. Mas eu acho que é melhor a gente definir bem o termo submissão ou sujeição. Submissão e sujeição traduzem a mesma palavra no grego. Eu não é o caso aqui pensarmos em qual palavra que é, mas ela é a mesma palavra. Então, tanto sujeição do versículo 21, como submissão do 22, e no versículo 24 também, são a mesma palavra. Essa palavra, no âmbito militar, descrevia aquela formação de batalha. Sabe aquela formação organizada? As tropas se organizam debaixo da liderança de um capitão, um comandante, um general. Fora do contexto militar, ele descreve uma atitude que é voluntária, em ceder, em cooperar, em assumir responsabilidade, em levar a carga. É uma decisão voluntária de trabalhar junto com alguém.
Isso é submissão. É para isso que as mulheres estão sendo chamadas dentro do casamento. Que vocês intencionalmente, voluntariamente, se coloquem debaixo da liderança do seu marido, se coloquem ao lado de seus maridos para dividir a carga que é ser uma família cristã, ser a unidade básica da sociedade. Voluntariamente. Vamos compreender ainda mais o que esse texto nos ensina, verificando algumas características, então, da submissão. Em primeiro lugar, a submissão deve ser oferecida. Se o homem precisar exigir submissão, já está revelando que algo está muito errado nesse casamento. O versículo 22, ele fala diretamente às mulheres, justamente porque essa submissão, se ela for exigida, será um contrassenso. Porque a própria definição da palavra diz que submissão é voluntariamente ceder, é voluntariamente se colocar ao lado para dividir a carga. A dificuldade em oferecer submissão, muitas vezes ela vem da criação. Por isso eu queria clamar aos pais, principalmente você que tem pai de adolescente para baixo. Meninas, crie as suas meninas, auxiliando elas a perceberem a vantagem de se oferecer em submissão ao seu futuro marido. Eu reconheço mesmo que há muitos benefícios para mulheres que são emocionalmente fortes. Mulheres que são decididas. Mas muitas vezes, pais, quando nós estamos almejando que nossas filhas sejam emocionalmente fortes, nós estamos complicando a cabeça delas para que um dia elas encontrem um marido e elas se submetam à liderança desse homem, como ele está submetido à liderança de Cristo. Não porque ele é melhor do que ela, mas porque Deus criou essa ordem. Então nós precisamos ser submissos em primeiro lugar a Deus. Uma coisa, essa força emocional, ela não precisa excluir a submissão. Você pode ser uma mulher muito bem resolvida emocionalmente, você não precisa ser fragilizada, para mesmo assim, intencionalmente, se colocar em submissão ao seu marido. Eu não sei qual foi a história da sua criação, mas como esposa, a sua submissão precisa vir voluntariamente, ainda que seja uma luta para você, ainda que você não tenha sido criada assim, ainda que você não tenha sido educada assim. Você deve oferecer submissão ao seu marido. Você deverá, jovem, oferecer submissão ao seu futuro marido. Mulheres, entendam que submissão ao marido é um ato de louvor a Deus, porque Deus se alegra quando isso acontece. Em segundo lugar, submissão é uma ordem. Mesmo sendo algo oferecido, a submissão da mulher ao marido não é uma sugestão, ela é uma ordem. Reflete muito mais a relação que a mulher tem não com seu marido, mas com Deus. Porque obedecer a uma ordem que vem de Deus independe de quem é o seu marido. Porque quando você está cumprindo a ordem de ser submissa, você está se colocando também debaixo da autoridade divina. Eu reconheço que deve ser difícil, principalmente se você estiver submissa a um homem que não é digno dessa atitude de submissão. Eu sei que há muitos, mas você deve ser submissa por amor a Deus. Se você ama a Deus, se submeta ao seu marido. Os planos de Deus não precisam sempre ser entendidos por nós, mas eles certamente devem ser sempre obedecidos. Mulheres, entendam que submissão ao marido é um ato de obediência a Deus. Em terceiro lugar, submissão é alinhar-se com o marido. A responsabilidade do homem com relação à sua família é muito grande. Tão grande que não deve ser executado sozinha. Tão grande que não pode ser feito sozinho. Deus deu ao homem uma auxiliadora para dividir esse fardo. Mas pense bem, Deus nunca vai dividir a cobrança. A cobrança sempre virá sobre o homem. A cobrança sempre virá sobre o marido. Mas Deus, sabendo que os homens não aguentariam tal pressão, colocou esposas ao lado. Todas as expectativas de Deus para a família vão continuar sendo cobradas do marido. A mulher, ela precisa estar ao lado para ajudar, mas nunca à frente para liderar. Submissão não é como alguns querem definir uma missão inferior, como se fosse sub-inferior missão. Não, essa não é a origem da palavra. Mas, por outro lado, também não é a brincadeirinha que muitos fazem, né? Lá em casa, meu marido é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Eu direciono a cabeça para onde eu quero. Não. Esses dois extremos estão errados. Você não é inferior, mas você também não é o pescoço. Alinhamento envolve apoio, auxílio. Mulheres, entendam que submissão ao marido é um ato de encorajamento ao seu cônjuge.
Quando você se submete a Ele, você o encoraja a viver o que Deus espera dele, a cumprir os objetivos que Deus colocou para o homem dentro da sua casa, da sua família. Submissão também é respeitar. O versículo 33, que fecha esse parágrafo, resume a submissão com relação à palavra respeito. Deus está mais interessado no coração do que no comportamento. Nós sabemos disso. Assim, a submissão sem o respeito pode se transformar em algo opressor. Eu me submeto, mas só porque Deus mandou, mas eu não quero fazer isso. Essa é a atitude de submissão sem respeito. Esse não é o ideal divino. O respeito está associado à reverência, até mesmo ao medo. Fobia é a palavra, que é traduzida no versículo 33 como respeito. Fobia. Nós sabemos o que é fobia. Eu tenho muito medo de alguma coisa. Mas não é um medo do que o marido pode fazer contra você fisicamente. Não é um medo do que seu marido pode fazer contra você moralmente. Ainda que, vivendo em pecado, muitos maridos estão fazendo isso. Massacrando fisicamente suas mulheres. Massacrando moralmente, emocionalmente as suas mulheres. Mas eles estão em pecado. Mas é o medo de respeito. Né? É o medo que leva ao respeito. É o medo de falar, eu não consigo pensar a minha vida sem ser submisso ao meu marido, o estrago que isso poderia fazer no meu casamento, o estrago que isso poderia fazer com a minha família. É esse medo que deve existir. A falta de consideração destrói. A falta de submissão tem acabado com casamentos, tem destruído casamentos. Uma mulher que não é submissa ao seu marido, ela na prática está mostrando que não tem apreço nenhum por ele. Dessa forma, ela falta com o respeito necessário. Vocês, mulheres, precisam ter medo de que essa seja uma descrição do seu relacionamento com o seu marido. Mulheres, entendam que submissão ao marido é um ato de respeito ao relacionamento. Não só ao seu marido, não só a Deus, mas respeito ao relacionamento, que deve ser duradouro. E por último, submissão é algo sobrenatural. Nós não somos naturalmente capazes de cumprir tudo que Deus pede para nós. Nós não somos capazes de, naturalmente, cumprir tudo que Deus deseja de nós, seja em relacionamentos, no lar ou em qualquer outro ambiente. A mulher, ela não se submete naturalmente, espontaneamente ao marido. Não funciona. Desde a queda, Deus já profetizou isso, que homem e mulher estariam em conflito. Desde a queda, a tendência da mulher tem sido de superar o seu marido, de competir com ele. Mas a submissão é característica de quem deixa o Espírito Santo de Deus encher a sua vida, controlar a sua vida. Se a submissão tem sido algo difícil para você, mulher, clame a Deus em oração. Busque mais a Deus, porque o problema de submissão não necessariamente ele está relacionado ao seu marido. Pode estar relacionado à sua falta de relacionamento com Deus. Clame mais a Deus, ame mais a Deus, busque mais a Deus, dobre o seu joelho, interceda por uma mudança sua. Interceda pela mudança do seu marido também, que ele seja mais amável. Mulheres, entendam que submissão é um ato de humildade, dependência, ou de uma humilde dependência do poder de Deus. Desempenhar o papel de esposa é assumir submissão como a sua grande característica. Ainda que nossos dias clamem valores diferentes, é a submissão que a Bíblia nos ensina. Portanto, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, assim como são submissas ao Senhor. Se você estiver conscientemente, sinceramente, sendo submissa ao seu marido, como você é submissa a Deus, e ainda tiver problemas, então talvez você não está sendo muito submissa a Deus. Seja submissa ao seu marido, como você é submissa a Deus. Vamos agora, então, pensar no papel do homem. E o papel que o homem deve desempenhar, não interpretar, tá bom? É o papel de marido amoroso. Se falar de submissão é um desafio, eu creio que falar de amor verdadeiro é um desafio ainda maior. O papel a ser desempenhado pela esposa é árduo, mas Deus reservou mais peso para os homens. Se é difícil ser submissa ao seu marido, como você é submissa a Deus, se é difícil ser submissa a Deus, é ainda mais difícil amar como Deus amou. Amar como Deus amou. Nessa altura da carta, o amor ele já está mais do que definido. Para que não reste dúvidas, o apóstolo repete o padrão do amor. O amor é sacrificial. É o amor de Jesus Cristo pela sua igreja. O amor que se entrega.
Um amor que também deve ser oferecido e não exigido. Um amor que também é uma ordem, não uma sugestão, uma opção. Amor que também é sobrenaturalmente produzido pelo Espírito Santo de Deus. Um amor que é uma escolha e não uma emoção. Você não precisa sentir amor, você precisa praticar amor. O homem de verdade está disposto não somente a morrer por sua família, mas a viver por ela. Talvez é até mais fácil morrer pela família, mas viver e se entregar sacrificialmente por ela todos os dias. Esse é o padrão do amor esperado. Em marketing se cunhou a expressão 5 Ps. Quem é da área aí conhece. Pelo que eu pesquisei, hoje em dia já se fala em 6, 7, até 8 Ps, né? Mas o que são esses 5 Ps? Pontos essenciais que uma empresa deve considerar para ter sucesso de vendas. No caso do marketing, os 5 Ps são o produto, o público, o preço, a praça, né, o ambiente, o lugar, e a promoção, como você vai divulgar isso. A gente não vai falar nada disso, é só para marcar para você que eu também quero apresentar aos maridos 5 Ps do amor sacrificial. Não tem nada a ver com produto, com público, mas são 5 Ps que o texto mesmo nos ensina. O primeiro P é o padrão. Enquanto o exemplo da igreja estabelece um modelo de submissão para a esposa, o exemplo de Cristo é o padrão de comportamento para o homem. O homem não deve dominar sobre sua família, mas se entregar por ela, especialmente por sua esposa. Parece que por muitos anos as pessoas ficaram cegas a esse tipo de liderança. Até que um dia um cidadão muito esperto resolveu romancear conceitos bíblicos e lançou um livro chamado Monge o Executivo. E falou com menos qualidade, né, porque a cópia sempre tem menos qualidade do que o original, falou com menos qualidade conceitos que a Bíblia já ensina, da liderança que serve, da liderança que se entrega, com menos qualidade o que Jesus já tinha vivido, né? Mas a partir desse livro, muita gente começou a pensar, poxa, existe uma outra maneira de ser líder. Eu não preciso me impor, eu não preciso necessariamente da força. Eu posso liderar pelo exemplo, eu posso liderar pelo serviço, eu posso liderar fazendo o outro crescer. Uma liderança que fortalece. Esse foi o padrão de liderança do ministério de Jesus. E esse é o padrão que os maridos devem adotar nos seus lares. Líderes que amam como o padrão de Cristo. Diferente do padrão de Adão. Qual foi o padrão de Adão? A culpa não é minha. A culpa é da mulher. E digo mais ainda, da mulher que o Senhor me deu. Um homem que fugiu da sua responsabilidade. O padrão de Cristo é, a culpa não é minha, mas ainda assim eu morro por você. Eu assumo, pode pôr na minha conta. É esse o padrão do amor que nós homens devemos desempenhar sobre as nossas mulheres. Homens, será que sua família percebe que você se sacrifica por ela? Ou você é o reizinho da casa? Tudo gira em torno de você. Tudo é para você. Todos se sacrificam por você. O padrão do amor do homem para sua esposa é sacrificial. O segundo é a purificação. Todo cristão tem responsabilidades ministeriais, mas a prioridade ministerial de cada marido é a sua esposa. O marido deve ser o líder espiritual do seu lar. Ele precisa zelar pelo crescimento da sua família, na graça e no conhecimento de Cristo. Purificar é isso, é cuidar internamente. A vida a dois deve incluir um constante cuidado da alma. E no final das contas, o homem mesmo será o beneficiado desse cuidado. Assim como Cristo purifica a igreja para um dia apresentá-la a si mesmo. Antes do casamento, a noiva marca o dia da noiva. Ela vai lá no salão da RAI, marca o horário, e ela passa o dia lá. Ela toma banho, tem uma banheira muito bonita lá. Ela cuida da pele, faz limpeza de pele. Ela testa 18 penteados diferentes. Ela faz maquiagem, pinta as unhas, fica cheirosa. Por que a mulher faz isso? Porque no momento da cerimônia, ela quer se apresentar para o seu marido mais linda possível. Tem umas que fica impressionante. Né? Você chega e fala, mudou a noiva, né? Não era essa. Ela quer se apresentar sem defeitos, linda por fora. Mas o marido tem a obrigação de fazer isso com a alma da sua esposa. Um cuidado intencional. Isso não significa que o marido precisa ser pastor, que ele precisa dominar a teologia, que ele precisa reproduzir na sua casa os cultos aqui do domingo. Mas significa que o marido tem que estar atento se a sua família, se a sua esposa está aprendendo ou não. Se ela está buscando cada vez mais conhecimento bíblico.
se ela está crescendo, se ela tem um relacionamento de oração, se você inseriu a sua família numa igreja que te auxilia nesse processo, que te dá ferramentas, que te ensina. O marido precisa ser o exemplo de conduta, de piedade, de oração, de temor ao Senhor. Para fazer essas coisas não é nem necessário saber ler. Qualquer analfabeto que ame ao Senhor acima de todas as coisas, pode amar a sua família e purificar a sua família. Não tem nada a ver com o estudo. O estudo pode ser que ajude em algum ambiente. Mas o amor a Deus acima de todas as coisas é que vai te ajudar a purificar a sua esposa, a purificar a sua família. Pode ser, homem, que hoje você aprenda mais com a sua esposa do que você tem capacidade de ensiná-la. Pode ser. Pode ser que ela tenha uma caminhada cristã, de vida cristã, mais tempo que você. Pode ser que ela tenha mais intenção, mais prazer na leitura, por exemplo, e tenha crescido mais do que você. Mas você precisa estar determinado a crescer na sua vida cristã. Você precisa estar determinado a inverter essa balança. Você precisa ser a pessoa que busca a purificação da sua esposa e da sua família. Você não pode fugir disso. Esse é o amor que é esperado de você também, por Deus. Homens, será que vocês têm sido reconhecidos como líderes espirituais do seu lar? Você pastoreia a sua família? Ou você está pesado nas costas da sua mulher, que te arrasta, que te puxa, que está fazendo tudo pela família? O terceiro P é a proteção. Quando o apóstolo exorta que os maridos amem as suas esposas como aos próprios corpos, ele não tinha em mente só questões estéticas. Ainda que os gregos e romanos eles fossem bastante egocêntricos. Já visto que a gente tem de registro aí das esculturas. Né? Eles gostavam daquele corpo bem definido, né? Seminu ou nu. Valorizavam a beleza desses corpos bem definidos. Algo bem parecido com os metrosexuais no nosso dia. Né? Eu entrei uma vez no banheiro de um jovem lá em Campinas, e eu fiquei espantado. Eu falei assim, cara, você não mora sozinho? Ele falou, moro, mas por que tem tanto creme aqui na sua pia? E perfume, e uma coisa que eu nem sabia para que você via, negócio para o cabelo. Né? Hoje em dia, os homens, tem alguns aí que são piores do que mulher, né? Nesse sentido. Mas o pensamento aqui, quando o apóstolo está dizendo, cuide da sua mulher como você cuida do seu corpo, ele não está pensando só nas questões estéticas. Ele está pensando principalmente na proteção. Porque você não deixa seu corpo passar fome, é intuitivo. Se você tem fome, você se alimenta. Se você tem dor, você trata. Se você percebe perigo, você foge. A gente já falou sobre isso aqui em outras vezes. Se você não está fazendo isso intencionalmente, alguma coisa está errada. Ou você está doente, ou você está procurando mesmo se prejudicar, o que também pode demonstrar uma doença. Somente em casos extremos, ou em casos de disfunção, é que o ser humano intencionalmente busca o que é pior. Normalmente vai buscar o que é melhor, vai se cuidar, vai se salvar, vai preservar a vida. Dessa forma, às vezes até sem pensar, você precisa proteger a sua esposa. Porque no casamento, vocês se tornaram uma só carne. Então, proteger a sua esposa é proteger você mesmo. Não proteger a sua esposa é autodestruição. Proteger inclui cuidado, segurança, inclui provisão. Isso não significa, por exemplo, que a mulher não possa trabalhar. Isso não significa que a mulher não possa ter uma carreira, cooperar com o sustento da casa. Isso não significa, inclusive, que a mulher possa ganhar mais do que o marido. Isso não é problema nenhum. Mas implica que a responsabilidade de proteger, de prover, de cuidar, continua sendo do homem. Esse peso continua estando nas suas costas. Não descanse eternamente em berço esplêndido, deixando a sua esposa fazer tudo isso. Essa responsabilidade é sua. E assim você mostra amor. Homens, vocês são reconhecidos como provedores e protetores da sua casa. É claro para as pessoas isso. O quarto P é a presença. Talvez um conceito que não esteja muito evidente aqui em Efésios, mas que certamente faz parte do amor do marido por sua família. 1 Pedro 3,7 diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Muitos homens tentam compensar a ausência física com questões materiais. Eu não estou presente, mas eu troco seu carro, eu te trago presentes, você mora na melhor casa. E nas brigas, é isso às vezes até que vem à tona. Se empenham demasiadamente na sua carreira, crendo que o melhor, ter a melhor casa, ter o melhor carro, ter as melhores roupas, suprirão o que a sua esposa e o que a sua família precisam. Porém, presentes não substituem presença. Presentes não substituem presença. Conta a história que um filho, né, um filho criança de um alto executivo,
Perguntou para o seu pai: pai, quanto custa a sua hora de trabalho? E o pai disse: é muito, filho. Mas quanto custa? Custa R$ 500, filho. E o filho ficou com aquilo. Ele foi juntando moedinha. Ele ganhava presente e queria em dinheiro. E quando ele tinha R$ 500, ele chegou para o seu pai e disse: pai, você pode ficar 1 hora comigo? Aqui é o seu dinheiro. Presente nunca substitui presença. Talvez as crianças sofram, mas talvez as mulheres estejam sofrendo em silêncio ainda mais. Ainda mais. O texto é claro ao afirmar que é necessário discernimento. Não será útil um marido que fica em casa o dia inteiro e não protege, não provê, não cuida. É preciso ter equilíbrio. Discernimento, quando vem de Deus, ele traz esse equilíbrio. Viver as coisas comuns do lar inclui muitas coisas. Inclui dividir o peso da educação dos filhos. Inclui dividir o peso do serviço doméstico. Existe coisa mais frustrante do que serviço doméstico? Você vai lavar louça, você lava sempre os mesmos pratos, os mesmos copos. É um negócio que não tem fim. É horrível. Você lava as mesmas roupas, passa as mesmas roupas. É horrível isso. Não é? Muitos maridos pouco estão em casa. Quando estão em casa, eles só querem ser servidos. E acham ruim ainda. Ame como servo. Não há maior amor do que dar a sua vida, do que se entregar. Homens, vocês realmente estão marcando presença na sua casa? Vocês estão presentes no seu lar? Às vezes alguns estão fisicamente presentes, mas você é emocionalmente presente, você está disponível. E o quinto é a presidência, a liderança. Liderança seria uma palavra melhor, mas não ficaria o P, né? Então, a presidência. A liderança é mais do que uma característica do marido. A liderança é uma característica masculina. As características naturais do homem exigem que ele se coloque como líder servo. Foi assim que Deus criou. Infelizmente, o pecado vem maculando essa verdadeira masculinidade. E dois extremos agora parecem ser mais comuns. Um extremo é o autoritarismo machista, de que eu sou homem, por isso eu sou melhor do que você, e você se ajoelha aí à minha frente. O outro extremo é a frouxidão do homem banana, que não assume responsabilidade nenhuma. O homem bíblico, ele é equilibrado. Ele lidera servindo. Ele não abre mão da liderança. Ele não é banana, mas ele também não precisa se impor. O lar é o principal lugar onde o homem precisa exercer sua liderança em amor. Essa característica da liderança é muito mais um peso do que um privilégio. Não só no lar, mas no lar também é um grande peso, não é um privilégio. Se o time vai mal, a culpa não é dos jogadores, a culpa é do técnico. Quem é demitido é o técnico. Assumir a presidência da sua família é dar a cara a tapa. É se colocar na zona de risco, é assumir culpa, é movimentar, é motivar o restante da família. Mas na prática eu tenho visto muitos homens que são empurrados pelas suas esposas. Mulheres que servem, que buscam a Deus, que cuidam dos filhos, trabalham fora e ainda cuidam da casa. E o homem é um molenga, destruído, derrubado por qualquer resfriado. A gente precisa mudar isso. O pecado está acabando com as nossas famílias, com a nossa sociedade, porque nós, homens, não estamos assumindo a liderança que Deus confiou a gente. Se a gente voltar para o primeiro pecado, quem conversou com uma serpente? Isso é coisa de louco. Eu estava conversando com o seu Antônio hoje, coisa de louco, uma serpente. Uma pessoa conversar com um cachorro, né? um cordeiro, é uma coisa que você pode esperar. Uma pessoa conversou com uma cobra. Quem conversou com a cobra foi a mulher. Quem comeu o fruto foi a mulher. Quem entregou o fruto para o marido foi a mulher. Mas o que Deus disse para Adão? Maldita é a terra por sua causa. Porque eu dei a responsabilidade para você, cara. E você não fez o que você deveria fazer. Homens que amam, homens que desempenham o seu papel de maridos amorosos, são como aqueles atores que ganham o Oscar e ainda levam o ator coadjuvante junto com ele. Facilita demais a mulher ser submissa quando o marido é amoroso. Homem, seja o presidente da sua família. Lembre-se que a responsabilidade de liderar a casa, de aumentar o relacionamento da sua família com Deus, de prover, de proteger, é sua. É uma bênção ter uma auxiliadora para te ajudar nesse processo, mas não seja um banana, comande. Não espere a sua esposa mendigar sua liderança. Governe, governe. Essas 5 características do amor estão presentes na sua casa. Você, homem, ao desempenhar o papel de marido, tem buscado essas características. Um homem não casa para ganhar uma profissional doméstica. Alguém que possa ser a sua faxineira, a sua cozinheira. Um homem não casa para ganhar uma amante gratuita. Ele casa para ter alguém que complemente a sua vida. O serviço a Deus na liderança da sua família. Assim ele não lidera o lar como ditador, mas como servo.
Fundamental nós compreendemos aqui, porque o apóstolo cita Adão em Gênesis 2:24. Eu estou dizendo aqui do versículo 31. Desde o primeiro casal, Deus já tinha o plano de que a união marido e esposa simbolizasse a união Cristo e igreja. Isso não era claro para Adão, isso não foi claro por milênios, mas é claro para a igreja agora. Era claro para os efésios e é claro para nós hoje. Por isso, o apóstolo afirma que é um grande mistério. Lembra quando estudamos o capítulo 3, especialmente os versículos 3 e 4? E nós vimos que mistério é algo que era segredo e que agora está revelado. Não é algo que nós não sabemos ainda. Então, aqui no versículo 32, grande é esse mistério, Paulo está dizendo disso. Quando Adão disse lá no primeiro casamento, por isso deixa o homem pai e mãe, sendo que Adão nem tinha nem pai nem mãe, e une-se à sua família, é porque Deus, desde o primeiro casal, já tinha o plano. O casamento vai simbolizar a relação do meu filho com a igreja. E ao longo dos anos isso foi ficando claro, e agora para nós, na era que nós vivemos, na era da igreja, isso é muito claro. Quando o homem ama a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, ele não está apenas cuidando da sua família, ele não está apenas protegendo e provendo, ele está anunciando Cristo com suas atitudes. Ele está facilitando para a sua esposa aqui, e para todo mundo que acompanha a sua relação, a compreender a relação da igreja com o seu Salvador. Ele está ensinando o seu filho a compreender o que significa dizer que Deus é Pai. A destruição da família leva muitas mulheres a ter medo de um relacionamento com Jesus. Porque se Jesus é o noivo, ele deve ser agressivo, ele deve ser folgado, ele deve ser egocêntrico. Eu não quero um relacionamento com Deus assim. Se o padrão de marido que conheceram foi esse é o padrão que eles vão esperar de Deus. A destruição da família tem levado muitos filhos a ter medo do relacionamento com Deus. Porque se Deus é pai, ele deve ser autoritário, mal resolvido, bruto, distante, indiferente. Porque esse é o padrão que eles conheceram de pai. Mas nós, homens, temos a responsabilidade de anunciar Cristo com a nossa atitude. O que é ser pai, o que é ser noivo. Quando você não cuida da sua mulher e da sua família, você está atrapalhando o anunciado evangelho de Deus no mundo. Você tem noção da responsabilidade que é isso? Ah, se eu pudesse, eu queria ser submisso à minha esposa. É muito mais fácil. É um peso muito grande ter que amar, mas foi essa a responsabilidade que Deus confiou a mim e a você. E é essa responsabilidade que Deus nos capacita pelo Teu Santo Espírito, é essa responsabilidade que eu assumo. Essa responsabilidade que eu espero que você assuma também. Deus intencionou a família. Deus responsabilizou homens, Deus capacitou para que eles pudessem espelhar o Senhor e junto com a sua casa eles pudessem espalhar o amor de Deus. Homens, assumam comigo essa responsabilidade. Não deixe a sua esposa perdida sem liderança. Não deixe sua esposa sofrer sem amor. Jovem que não é casado, saiba dessa grande responsabilidade que você tem. Se prepare para isso, leia a respeito, se informe, queira crescer. É disso que as famílias precisam. É disso que a igreja precisa. É disso que a sociedade precisa. De homens que desempenham o papel de maridos amorosos. Então, o versículo 33 fecha o capítulo e fecha o tema, resumindo o papel do marido e da esposa. Homens que amam, favorecem a submissão respeitosa das suas esposas. Esposas que respeitam, em submissão, facilitam o trabalho de amor sacrificial do seu marido. Pode ser que esse ideal não esteja presente na sua casa de muitas formas. Se você for casado e não tem recebido respeito, a resposta, marido, é ame mais, ame o dobro. E ore para que Deus transforme a sua esposa. Não seja o briguento que vai tentar transformar a sua esposa a tapa. Se você for casado e não tem recebido amor, a resposta é se submeta mais. Para que através do seu procedimento, Deus transforme a atitude do seu marido, como a palavra de Deus mesmo diz. Para vocês que não estão casados, desenvolva agora o papel que você deveria desempenhar como marido ou como esposa, para se preparar caso Deus venha a ter um relacionamento para você. Esteja pronto. Eu penso que muitas vezes o jovem ele idealiza a menina, ou a menina idealiza o cara que ela quer casar. Será que esse ideal eu gostaria de casar com você? Você está se preparando para ser alguém que o outro idealiza? Muito fácil idealizar a mudança no outro. Mas comece a trabalhar em você, a gente não muda o outro. Mas você se submetendo a Deus, aprendendo a palavra de Deus, pode mudar as suas atitudes. Eu sei que Deus tem planos distintos para cada um.
Deus separou alguns para se tornarem viúvos muito cedo. Alguns ainda não casaram. A Bíblia, inclusive, menciona que há pessoas que não se casarão. E ela diz que isso é bom para o relacionamento com Deus. Pois quem não tem família pode se dedicar mais tempo ao Senhor. Porém, o comum é que as pessoas se casem. Eu já conheci pessoas que precisaram ser emancipadas para casar. Não tinham a idade mínima necessária, legal. Tem gente até que fugiu, né, no jumento para casar. Mas já conheci gente que casou pela primeira vez com 65 anos de idade. Eu não sei. Talvez ela sonhou a vida inteira. Queria ter casado com 20, queria ter casado com 25, com 30, 35, e foi passando. Deus tinha para ela um casamento com 65 anos de idade. Eu não sei como Deus vai conduzir a sua vida, mas meu desejo é que você se submeta a Deus como diretor da sua vida. Desempenhe de forma muito marcante o papel que Deus tem confiado a você. Não assuma consequências para a sua vida por tentar assumir um papel que é de Deus. Seja humilde, tenha paciência, não se apresse, não troque os pés pelas mãos. Não traga erros, consequências de erros para a sua vida. Não abaixe os padrões de Deus para um relacionamento de casamento, só porque você acha que o tempo está passando. Para você, homem casado, tenha orgulho de desempenhar o papel de marido como mais marcante, mais importante na sua vida. Para você, mulher casada, tenha orgulho de desempenhar o papel de esposa como mais marcante e mais importante na sua vida. Assim, sejamos sempre submissos a Deus. Tudo. Amém?